Muito boa noite, está no ar mais um Como é Ser, aqui na TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. Como você já sabe, toda quarta-feira, às 9 da noite, a gente traz para você uma entrevista com um profissional de alguma área que vem tratar do seu amor pela profissão, da forma como ele enxerga aquilo que faz. E hoje eu tenho aqui comigo ele que sempre teve um apreço pela área da saúde, sempre se viu trabalhando em alguma área da saúde, estudou, se especializou na sua área e, no meio do caminho, começou a se dividir entre trabalhar na sua área e trabalhar com cervejaria artesanal. E foi aí que ele tomou um tom maior de empresário e percebeu que com esse poder de empresário, de empreendedor, ele poderia alavancar a sua carreira construindo sorrisos. Ele que tem um apreço pelas tecnologias, pelas inovações tecnológicas e hoje traz cada dia mais inovação para a área da odontologia. Eu estou recebendo aqui comigo, hoje no Como é Ser, o dentista especialista em ortodontia, Gustavo Holdenbaum. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos conversar um pouquinho, né? É isso, eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E vamos lá, conta pra gente, como tudo começou? Nossa, eu acho que é a dúvida do ensino médio, né? O que fazer, como fazer, por que fazer. E eu sempre gostei muito da área de saúde, eu acho que desde da época da biologia, né? Enfim, as ciências biológicas sempre me chamaram muito. E eu tinha a ideia de que queria provavelmente alguma coisa na área de saúde. E a odontologia era uma área que é muito bonita, né? Eu sempre gostei muito. E foi assim que eu pensei em entrar, né, nesse mundo, nessa área. Era uma paixão que você já carregava de criança, né? E é legal quando a gente fala do ensino médio, esse período que é tão conturbado para a gente começar a escolher, né? E tá aí, a biologia, assim como eu sou biólogo, né? Você sabe, a gente tem um apreço, né? Quem é dessas áreas, quem gosta de coisas mais humanas, do corpo... Sim, tudo. Eu acho que tinha, sim, esse interesse desde criança, mas eu realmente não sabia o que fazer. Então, o terceiro ano foi aquele ano de muitas ideias na cabeça, muita dúvida do que fazer. Inclusive, pensei em algumas outras áreas, né? Enfim, o que você pensava? Eu pensava muito em medicina, saindo um pouco da área da saúde, um pouco em arquitetura. Pensei em várias outras coisas também. Então, aquela dúvida, né, do adolescente. E aí, aonde que você foi estudar odonto? Eu fiz a graduação na FESO, em Teresópolis. Em Teresópolis, bacana. E você começou a estudar dentro da odontologia e começou a se especializar em algumas coisas. Sim, eu terminei. Como que foi esse processo? Eu terminei a graduação já tendo certeza das áreas que eu gostava. Eu gostava da ortodontia, gostava da odontologia legal, que é uma área que é pouquíssimo falada no meio acadêmico. Explica um pouco pra gente quais são as diferenças dessas duas áreas. A ortodontia é a parte de aparelho, né? Aparelho para correção da posição dentária. E é o que eu atuo hoje, é o que eu faço hoje clinicamente. Uhum. E a odontologia legal já vem mais para essa questão de perícias odontológicas, a parte mais burocrática de planos, né? De plano odontológico, identificação criminal. É mais essa parte burocrática, né? Mais aquele entorno, não é diretamente com o paciente. Entendi. E eu terminei a graduação já entrando na ortodontia e já comecei a me especializar ali. E depois a odontologia legal, ela não me agregou profissionalmente em relação a ganhar dinheiro, mas ela me trouxe muito conhecimento que hoje eu não teria se eu não tivesse feito essa especialidade. Isso que é interessante, né? Como é que às vezes a gente faz um outro caminho, mas esse caminho não chega a culminar no seu trabalho final, mas ele te agrega, né? Ele alimenta. De que forma você acha que a perícia, essa odontologia criminal, enfim, ela pode ter te agregado na especialidade de odontologia legal, ela passa por todas as especialidades da odontologia. Então, a gente precisa reaprender tudo que a gente aprendeu com um outro olhar. É um olhar de perícia, um olhar se aquilo está certo, se aquilo não está certo. Uhum. A gente aprende resistência de materiais, coisas que na graduação a gente não tem muita ideia e que isso agrega, né, para o nosso dia a dia clínico com um conhecimento muito maior, muito mais específico de todas as áreas.
E aí isso é o que te agregou dentro da Orto, né? Sim. Como você estava falando, a construção do sorriso. Eu achei interessante que você citou a questão da arquitetura, né? Que você era uma das suas possibilidades de estudo. O segundo grau ali era uma dúvida maior entre arquitetura, medicina e a odontologia. Eu costumo dizer que a odontologia está no meio das duas, né? Porque tem a questão da construção do sorriso, né? Tem a parte estética que é muito voltada para a arquitetura e ao mesmo tempo eu estou numa área de saúde que está ali puxando para a medicina também. Medicina e arquitetura juntas formam a odontologia, né? Bem ou mal. E ainda mais a sua área especialista, né, em ortodontia, que Sim. A estética é muito importante para o paciente. A construção, né, da estética do sorriso. Apesar de não ser só estética, né, a gente trabalha ali para acertar a função, né, e, enfim, mastigação, deglutição. No fim das contas, o paciente busca a estética sempre, né? É um alinhamento, né, das duas coisas. Sim. Tem que ser funcional, mas tem que ser estético. Exatamente. Ao mesmo tempo. Muito legal. Você, desde a faculdade, né, criou essa especialização em cima da orto. Já são quantos anos? Eu me formei em 2009, já são 12, 13 anos. Você vê muita diferença de como era feito anteriormente para como é feito agora essa tua área? Bastante. Quando eu me formei, estava começando essa questão de tecnologia na odontologia, né? Como um todo. Então, eu não tive... a graduação, a faculdade só tinha um raio-x digital na época. E hoje você não vê raio-x que não seja mais digital, né? Em qualquer lugar você já encontra um equipamento digital. E nessa época começou a mudança mesmo, né? De escaneamento intraoral, de agregar os arquivos tecnológicos, né? De tomografia, por exemplo, nos tratamentos. Então o diagnóstico e o planejamento ficou muito mais digital e muito mais preciso. E isso mudou muitas áreas da odontologia. Na ortodontia, principalmente com a questão dos alinhadores ortodônticos, né? Porque antigamente só tinha a opção de aparelho fixo, aquele monte de metal colado na boca. E agora a gente tem os alinhadores, que são os aparelhos removíveis, completamente transparentes, completamente invisíveis. Porque eu acho que é a tua pegada da tecnologia, né? Da inovação tecnológica dentro da tua área. Sim, com certeza. Isso a gente vai deixar para o próximo bloco. Eu vou fazer um suspensezinho com vocês, só um pouquinho, para a gente falar um pouquinho dos alinhadores no próximo bloco. Bom, quanto tempo você trabalhou nessa tua área antes de você trabalhar também como cervejeiro? Nossa, eu acho que... Na verdade, eu me formei no final de 2009 e no meio de 2010, eu tinha 6 meses de formado, eu e 2 amigos de infância resolvemos fazer um curso de produção caseira de cerveja. Só mesmo como hobby, enfim. Aí naquele meio do ano de 2010, a gente começou a brincar de fazer cerveja em casa. E aí passou o tempo, né? Enfim, acho que uns 2, 3 anos depois, ou até um pouco mais, as pessoas começaram a se especializar e começaram a abrir marcas de cerveja artesanal em Petrópolis. Foi um boom, né? Teve uma onda das cervejarias artesanais. Quando realmente começou, na verdade eu sou um dos fundadores da Acerva Petrópolis, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais, isso lá em 2010 ainda. E quando a profissão começou a dar um retorno, eu falei, por que não investir nesse hobby? E aí eu, com um desses amigos e mais um outro de fora, resolvemos, nesse momento ali, lá para 2014, 2015, montar a cervejaria artesanal. E aí você começou a unir o que era o teu trabalho, né, que também obviamente feito com muito amor, mas com um hobby que é outra coisa que você faz com tanto amor quanto, né? Sim, com certeza. A gente conseguiu ali levar as duas coisas por bastante tempo. Então foi bem interessante. E aí eu acho que é um dos pontos de virada da tua carreira, a forma como você teve que pensar como empresário, né, se tornar empreendedor e empresário, e o quanto isso te agrega dentro da tua profissão, porque você não só atua como dentista, como hoje você comanda, né, as suas clínicas, você está ali também na função de empresário, de empreendedor. Sim, eu acho que essa questão da cervejaria ela foi um divisor de águas, sim, na forma como gerir um negócio, até porque meus 2 sócios eram engenheiros de produção, então eles já tinham uma visão completamente diferente. Que você absorveu um pouco. E eu fui absorvendo tudo e cervejaria,
toda hora um problema, toda hora uma coisa acontecendo, então a gente tinha que ter aquela rapidez de resolver as situações, né? E eu acho que isso me trouxe bastante bagagem para hoje ter minha clínica, né? Com 2 consultórios lá no Rio, para eu manter um consultório funcionando bem em Petrópolis, então eu acho que isso fez toda a diferença. E ainda tem também não só a produção, né, mas o contato com o público, a forma de lidar com o fluxo das coisas, né, da rapidez, da produção, da fabricação. Acho que isso mexe um pouco também na sua questão dos alinhadores, e não só porque você trabalha com uma área de alinhadores, mas também produzia, né, dentro com um próprio laboratório. Sim, isso acho que tudo conta, né? Essa questão de buscar o tecnológico na Odonto, eu acho que foi muito por estar vendo o que tá mais em alta e por, óbvio, me interessar também pelos assuntos, né? Mas isso a cervejaria me trouxe. A gente estava sempre buscando o que estava em alta em cerveja para trazer, tanto que a gente ganhou prêmio na cervejaria também. Que prêmio que vocês ganharam? A gente ficou em 3º lugar geral num concurso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E em 1º lugar dentro do estilo de cerveja que a gente produzia. Entre 700 cervejas, a gente ficou em 3º geral. Qual era o tipo de bem cerveja? legal. Era uma Vienna Hop Lager. Era uma cerveja de baixa fermentação, com uma coloração um pouquinho mais avermelhada e um pouco mais cítrica, né? Uhum. É interessante, eu acho muito legal. O cientista, ele é cientista sempre, né? Quem nasce com pegada para a ciência tem essa pegada em qualquer área, né? Assim como você tem na produção da cerveja, nessa inovação na tecnologia para produzir novos métodos dentro da Odonto. Sim, e desde sempre, né? Eu entrei na graduação gostando de pesquisa. Então, sempre participei de projetos de pesquisa na graduação. Terminei a graduação buscando sempre me manter informado e buscando novos projetos, enfim, e aí foi combinar agora com o mestrado, né, que eu estou finalizando agora, e sim, eu acho que isso é muito importante, assim, eu acho que quem gosta e vai fazer em qualquer área. E é o que a gente mais fala aqui no programa, todos os profissionais que eu recebo, nunca pare de estudar. Com certeza. Qualquer área, você sempre tem algo a se desenvolver, todas as áreas estão em completo desenvolvimento tecnológico o tempo todo. Sim, é assim que a gente se constrói como um profissional de referência, né? Leva tempo, leva esforço, leva trabalho, mas eu acho que é o caminho. Legal. E o que você está fazendo no seu mestrado agora? Hoje eu estou fazendo mestrado em biotecnologia no Inmetro. E estou estudando também os alinhadores. Eu estou fazendo uma comparação mecânica, né, na parte física, e uma comparação de composição química. Então, tá física e química ali entre 3 tipos de alinhadores. Né? Os alinhadores da Invisalign, que hoje são a referência no mundo em relação a alinhadores. E estou comparando com 2 marcas dos que eu produzo no meu laboratório. Muito legal, muito legal. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalinho comercial e aí eu quero voltar para conversar com o Gustavo sobre esses alinhadores e essa tecnologia que ele está trazendo na inovação do sorriso das pessoas. Eu volto já já. Fortalecer o comércio de Petrópolis. Estamos localizados aqui na 16 de março, número 215, ao lado do Bordeaux. Venha nos prestigiar. Você merece ter um bom descanso depois de um longo dia. Conheça o HMG Suites in Hotel. Temos quartos para solteiros, casal e família, com conforto e tranquilidade. Convênio com estacionamento, além de um delicioso café da manhã. Faça já sua reserva pelo telefone 24 22 42 3500. Localização privilegiada, na Rua Doutor Porciúncula 56, em frente ao terminal do centro. HMG Suites in Hotel. A sua casa fora de casa. O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus.
A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. Ministério da Saúde. Sabe a casa ideal que você procura? O imóvel perfeito para a sua empresa? Ou a administração que vai resolver todos os problemas do seu condomínio? Tudo isso e muito mais você encontra aqui na House em Serra. Fale agora pelo nosso WhatsApp 24 99243 2088. House em Serra, corretagem e administração de bens imobiliários. Estamos de volta com Como é Ser e hoje eu estou tendo a alegria de receber aqui o Gustavo Holderbaum, nosso dentista, especialista em ortodontia e ainda mais especialista agora em alinhadores, né, estéticos e funcionais. Conta pra gente qual que é essa nova tecnologia, essa comparação com o que era feito antes. Então, na verdade, ela não é tão nova assim. Os alinhadores já começaram aí a ser desenvolvidos e a conversar sobre desde 1945. Uau! Então, só que era completamente diferente, né? Hoje a tecnologia te permite trabalhar muito mais e ter muito mais estabilidade de tratamento e muito mais planejamento, né, de um longo prazo de tratamento. Antigamente era feito só uma moldagem do paciente, aí com aquele modelinho de gesso, né, que a gente já tem de antigamente, cortava cada dente, separava um a um, e aí colocava todos eles na posição que você queria e fazia um alinhadorzinho para conseguir uma movimentação muito pequena. Hoje você já tem software que faz isso para você. Com o escaneamento intraoral, você joga num software, planeja, eu quero que os dentes terminem dessa forma. E aí, com isso, o software já planeja uma sequência de alinhamento, né? uma sequência de alinhadores para você só produzir. Isso a gente consegue um planejamento mais a longo prazo e um resultado muito mais efetivo, na verdade. E aí a ortodontia, ela, pelo menos eu, na minha visão de leigo, né, ela começou sempre com aqueles aparelhinhos de metal, né? Aperta aqui, aperta ali. Sim, foi exatamente isso. Ela se desenvolveu a partir de vários brackets colados nos dentes, né, de metal. Na verdade, antes disso ainda tinha, todo dente levava um anel de metal em volta, e aí o bracket era preso, era soldado nesse anel, então ficava aquele sorrisão de metal gigante. Mas isso é quando se desenvolvia mesmo a ortodontia, lá atrás. E aí depois passaram para essas pecinhas coladas nos dentes. E a gente ainda usa muito a ortodontia fixa, né? A gente não tem alguns casos que os alinhadores não resolvem, então a gente precisa ainda, e tem pessoas que preferem também, né? Tem aquela questão de ser moda na adolescência, está acabando, mas ainda tem. Já foi o terror de muita gente, né? Verdade, usar os aparelhos de metal, mas também virou moda em alguns pontos. Isso é verdade, exatamente, né? Até o perigo de venderem esses aparelhos falsos, sim, né? Sim. Em camelô, enfim, que as pessoas colocavam para tirar foto. E é engraçado que eu cheguei a ver gente colocando aquelas piaçavas coloridas de vassoura como se fosse o fio ortodôntico. Isso é impensável, né? Inclusive, já peguei paciente que perdeu dente por conta de colar de qualquer forma. Sim. Olha isso, o perigo. O perigo, cuidado com qualquer modinha, né, gente? A gente está falando de saúde. Falando de algo que é sim para uma função estética, colocar seus dentes no lugar assim, se é moda ou não é moda, colocar um aparelho de mentira, né? Mas tem muito cuidado, porque a gente está falando de uma coisa que tem uma função específica, é uma função de não só trazer o sorriso final bonito para a pessoa, mas a gente está lidando com uma das partes mais importantes da nossa digestão, da nossa fala. Sim, isso influencia em tudo, né? A gente... por exemplo, o problema de DTM, que é a disfunção dessa articulação que faz abrir e fechar a boca. Se a pessoa morde de forma incorreta,
isso com certeza vai trazer problemas futuros para ela. Então, isso é uma das coisas, né? Se eu ficar aqui enumerando, a gente não para de falar hoje. Mas realmente é um tratamento muito sério, né? E envolve riscos. Mas isso é até interessante para a gente saber. Às vezes a pessoa em casa acredita que o aparelho só tem essa funcionalidade de, né, entregar um sorriso bonito e padronizado no final, mas não. Né? Existem diversos problemas estruturais da dentição que são resolvidos através do aparelho. Acho que é bom a gente abordar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. A gente precisa ter um sorriso harmônico, não só pela estética, né? A função ela é muito importante, porque é o que você falou, fonação, deglutição, e uma deglutição ruim, ela te causa outros problemas de saúde, né? Enfim, você pode perder dentes também por conta disso. Problemas de coração relacionado à forma como se deglute, problemas estomacais. Até problemas de coração. Sim, existe. Problemas de coração estão mais relacionados a tratamentos mais clínicos, né? Por exemplo, um canal maltratado, um canal não tratado. Mas a odontologia como um todo, ela tem essa questão. E se você morde de forma incorreta, você acaba podendo perder dentes, por exemplo, porque às vezes um dente bate antes dos outros na sua mordida e tudo mais, e com isso a gente faz problemas maiores, né? Causar problemas maiores. Isso é muito interessante para o pessoal de casa perceber, porque eu imagino que o dentista às vezes é um dos profissionais mais negligenciados, né, na escolha, porque não estou tendo dor, não estou tendo nenhum tipo de problema, então não vou procurar agora um dentista, não estou vendo nenhuma cárie. E aí, às vezes, quando procura é tarde demais. Eu percebo uma mudança hoje, isso sim, acontece muito. O dentista só é procurado quando tem algum problema que já chegou no problema maior. Mas hoje eu vejo também uma questão aí dos dentistas indo muito para a estética. Então, e aí os pacientes também procuram pensando em estética. Às vezes não acertam o posicionamento dos dentes, às vezes não tratam o canal que tem que tratar, mas quer fazer uma harmonização facial, quer estar com o rosto perfeito. Eu acho que tem que ter um meio termo aí, você não pode ser nem 8 nem 80, né? Até porque se ainda é considerado um profissional da saúde, e é o profissional da saúde, a gente tem que levar a saúde à frente da estética, né? Com certeza. Eu acho que isso a gente pode até falar um pouco dessa onda que a gente tem das redes sociais, de uma escalada do padrão, né, do rosto padrão, e eu vejo muitas profissões das áreas da saúde que podem assumir as funções, certas funções estéticas, indo atrás disso, porque, obviamente, aquilo é a oferta e a procura. Exatamente, né? É o que está na moda, é o que todo mundo quer. Eu, particularmente, acho que fica todo mundo com o rosto igual, todo mundo quadrado. Mas é isso, né? É a lei da oferta e da procura, com certeza. E os dentistas podem atuar nessa área, né? Podem. Uma aplicação de botox? Um ácido hialurônico para preenchimento, uma aplicação de botox, um fio para levantar aqui a papada. Tem uma série de intervenções que dá para fazer, sim. É importante, tem sua função, tem. Mas eu acho que não dá para largar a odontologia que já vinha sendo feita desde sempre, né? Pensando nisso. Mas o dentista pode sim atuar nessa área e eu acho até interessante que atue. Eu também acho interessante, mas é aquilo, né? Primeiro a sua saúde, depois a sua imagem. Exatamente. Né? Não adianta a gente fazer tudo bonitinho por fora e por dentro não tá legal. Exatamente. Voltando nesse gancho de ser interessante que atue, eu até acho importante, né, e isso foi uma discussão que teve agora nos conselhos de odontologia do país e tal, porque a gente, na graduação, a nossa profissão é quem mais estuda a anatomia da face. E a gente tem muita capacidade para fazer com cursos mais rápidos um excelente trabalho de harmonização facial. Mas a questão é essa, saúde sempre em primeiro lugar. Isso é o mais importante. É até interessante saber que o conhecimento prévio que vocês têm da anatomia, enfim, de todos os recursos, nervos, né, todas as posições, isso Sim. colabora com que os dentistas sejam bons profissionais na área estética, harmonização Sim, e etc.
mas é isso, né? A saúde tem que vir primeiro e Sempre, com certeza. acho que é o que mais importa. E aí, como a gente estava falando dos aparelhos e dos alinhadores, houve essa mudança, né? Os aparelhos, ainda existem os aparelhos mais padrões que a gente conhece, mas a gente está caminhando para uma tecnologia que vai cada vez mais para esses alinhadores. Eu costumo dizer, Kaique, que a odontologia, como a gente conhece hoje, ela tem aí um prazo de validade. Eu não vejo daqui a 10 anos o digital não tendo tomado conta totalmente da odontologia. A gente é a profissão que mais usa já hoje o digital. Talvez aí voltando naquele gancho lá do primeiro bloco, junto com a arquitetura. A arquitetura usa muito a impressão 3D, por exemplo, para produzir maquetes. E a gente usa o escaneamento intraoral, que forma uma imagem 3D da boca do paciente. E isso pode ser impresso em impressora 3D também. E a partir dali a gente tem uma infinidade de coisas a fazer que trazem uma precisão muito maior do que uma moldagem com gesso, por exemplo. E o caminho é cada vez mais esse. Hoje eu já tenho um scanner intraoral no consultório, ainda não é a realidade da maioria das pessoas, né? As pessoas ainda não entraram no digital, mas eu acho que a tendência é cada vez mais pessoas entrarem. E essa questão de entrar no digital, hoje em dia você não precisa ter a estrutura. Uma clínica radiológica tem um scanner, um laboratório de prótese tem uma impressora 3D, então você consegue terceirizar estando no digital, o que é muito legal, né? Porque vai democratizar a odontologia digital. E isso é interessante para você falar para o profissional que está começando, né? Às vezes o jovem dentista que tem muito interesse pela área, mas acha que precisa estar munido de equipamentos, da impressora 3D, do scanner. Sim, e aí vira uma dualidade, né? É até interessante isso, porque o jovem, ele talvez não entenda, ele não consiga perceber que ele tem a possibilidade de, com pouco investimento, estar no digital. Mas, ao mesmo tempo, você colocar na cabeça das pessoas com um pouco mais de tempo de profissão que o digital vai tomar conta, é difícil também. E aí você fica naquela questão, né? O jovem ele já sai da faculdade sabendo mexer em todos os softwares de manipulação odontológica, ele já tem uma facilidade muito maior em pegar qualquer coisa e fazer a tecnologia acontecer. Né? E a galera com um pouco mais de tempo de profissão, eu inclusive entro nessa, né? A nossa curva de aprendizado é muito maior. Então você tem os dois lados, né? Porque é o que a gente estava falando, né? Você não pode deixar de se atualizar. Então, se a tendência natural da tua profissão é ir por esse lado e que facilita e que torna as coisas mais claras, um trabalho mais conciso, né, naturalmente você procura. Sim, com certeza. Inclusive, essa questão de alinhadores e aparelho fixo, os alinhadores eles não resolvem e nem vão resolver nunca 100% dos casos de ortodontia. Mas hoje, por exemplo, você pode lançar mão de planejar o tratamento de um paciente que vai colocar aparelho fixo num software. Até mesmo o aparelho fixo. Exatamente. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer um planejamento. Eu coloco os dentes na posição que eu quero lá no software. E aí, automaticamente, o software me mostra as posições que eu tenho que colar cada bracket. E aí eu faço uma plaquinha, que a gente chama de guia de colagem direta, e imprimo essa plaquinha. Aí dá para encaixar certinho cada bracket naquela plaquinha e na posição certinha que eles têm que ser colados nos dentes. Você encaixa aquela plaquinha nos dentes e já está com todos os brackets colados. Que legal. Eliminando qualquer possibilidade de erro de colagem, né? Porque a gente é humano, né? A gente pode errar. Sim. Justamente o auxílio da tecnologia, né? Exatamente. Muito, muito legal. E quando você né, que já é um profissional que já trabalha mais tempo com isso também, quando que você notou a necessidade dessa atualização? Falou assim, não, eu acho que estou vendo que tem uma coisa interessante, algo que eu posso buscar, ir atrás. Como foi esse teu desejo a buscar essa atualização na área da ortodontia? Na verdade, eu já sempre achei interessante. Sempre gostei da tecnologia e vi ela chegando na ortodontia, principalmente, porque já era a área que eu já atuava. Mas são tratamentos mais caros. Né? A gente não consegue fazer um tratamento cobrando o mesmo que se cobra num aparelho fixo convencional. E
eu tinha medo de entrar, porque eu não tinha esse público, porque eu achava que não ia dar certo, porque, enfim... E, na verdade, tudo é a forma de vender, né? E como você consegue trazer isso de uma forma... hoje eu já mostro que não é tão mais caro assim. Muda a forma de pagamento, né? Mas não é tão mais caro do que um outro tratamento. E eu acho que foi muito isso, assim, foi perceber essa virada ali, foi perceber que é sim possível fazer um trabalho legal, com um preço que dê para as pessoas pagarem, mas a tecnologia eu já venho de olho nela há muito tempo. Já é seu, né? Você Sim. já tem um trato com a tecnologia. Sim, já sempre me interessei muito por isso. Eu acho que também é isso que faz você querer se especializar cada vez mais Sim. e aprofundar com desejo, com vontade, né? Todo profissional tem que buscar dentro de si a parte do ramo que trabalha que mais ama, gosta. E ali vai aprofundando. Com certeza. Isso é o que faz florescer, né? E acho que a gente nem não falou para o pessoal de casa, às vezes a pessoa não está entendendo muito bem o que são os alinhadores de fato. É verdade, né? é importante falar. Né? Fala você que tem know-how. Os alinhadores são aparelhos ortodônticos para movimentação dentária, mas eles são removíveis e é como se fosse uma plaquinha de clareamento de um material um pouquinho mais duro. Então, quando você encaixa eles ficam completamente imperceptíveis. Eles são transparentes, muito, muito transparentes. Então, você só percebe que a pessoa está usando algum tipo de aparelho quando você está conversando muito perto. E aí hoje a gente vê propagandas, por exemplo, da Invisalign, que hoje é a empresa que mais vende alinhador no mundo, que tem mais tecnologia, que mais estuda alinhadores. Você vê propagandas aí com Rebeca Andrade, enfim, Bruno Galhaço e uma série de artistas, né? Mas é basicamente isso. São aparelhinhos feitos de material plástico que você encaixa e aí os dentes vão movimentando. Plaquinhas parecidas com aquelas do clareamento dental, né? Mas exatamente. com Bem parecidas, mais forte. um material um pouquinho mais resistente. E aí, lógico, cada caso é um caso, mas como funciona mais ou menos o uso desses alinhadores? O ideal é usar por 22 horas por dia. A ideia é remover só para alimentação e escovação. E aí a gente usa aí por um período de 7 a 14 dias e vai tendo uma sequência de movimentação. A gente não coloca um alinhador que vai fazer todo o tratamento. Cada alinhador vai fazendo um pouquinho de movimentação em relação ao alinhador anterior. E com isso é uma sequência que a gente vai conseguindo movimentar os dentes. E aí os tratamentos duram aí o tempo que tiverem que durar, né? Normalmente de 50% a 60% menos de tempo do que com aparelho fixo, mas é numa sequência, então você está sempre trocando por novos alinhadores. Isso é muito interessante que você está falando. Apesar de talvez ter um preço que é um pouco diferente ou mais elevado do que o aparelho fixo, você pode fazer na metade do tempo do aparelho fixo. Tem essas vantagens, né? Você não consegue todas as movimentações, então você precisa do aparelho fixo ou de alguma técnica combinada, né, para conseguir chegar a um resultado, mas você tem o tempo, você ganha muito em tempo, metade do tempo, pelo menos. Você ganha em conforto, porque você não tem aquele monte de coisa colada na boca, você tira para comer, você tira para escovar, você ganha em higiene, principalmente, e você ganha em estética. E é por isso que geralmente as pessoas que trabalham com imagem, né, com a própria imagem, tendem a usar esse tipo de alinhador, porque não vai aparecer numa foto, não vai te interromper para qualquer atividade. Você pode tirar para gravar um programa, por exemplo. Se precisar tirar, você tira. Para fazer alguma coisa que precisa, uma reunião, alguma coisa você pode tirar rapidinho. Então não te impede, né, e realmente fica muito mais estético. E isso é legal porque tem muita gente que às vezes não quer colocar o aparelho, o fixo, né? Porque corta a boca, porque tem que comer na rua, trabalha na rua, não tem como escovar o dente direito e aí não pode ficar com comida presa. Isso é uma excelente alternativa, não só pela questão de não estar aparecendo um aparelho, mas para quem tem essa questão com a higiene, né? Ou então porque machuca muito. Com certeza. E hoje eu acho que a maior reclamação de quem usa aparelho fixo, pelo menos comigo, é justamente tudo incomodar. Um pedacinho de fio que sobra lá atrás, é um bracket que está machucando, é o fio que está fazendo muita força. No alinhador a gente elimina as intercorrências
E a dor que vai sentir, que o paciente sente, é só aquela dor da movimentação, aquela pressãozinha da movimentação. E aí isso a cada troca de alinhador. É muito mais direto, né, o tratamento como um todo. Uhum. E a questão da dor é a mesma dor que uma pessoa sentiria com o aparelho fixo, né, que está ali movimentando. Na movimentação, sim. O aparelho fixo você acaba sentindo mais porque você tem outras intercorrências ali, né? Uhum. Você tem mais coisa, né? Você tem o fio que solta, por exemplo. Mas, em geral, a dor aquela nem é dor, né? É uma pressão, né? Aquela pressão da movimentação é a mesma. Legal, bacana. E aí você estava falando que você tem um laboratório, né? Tem um laboratório para produção disso. Como que é essa diferença dos materiais? Se você sempre produz um tipo de alinhador, essa escolha entre o tipo que você produz ou o tipo dessa, por exemplo, da Invisalign? Então, hoje eu tenho indicado basicamente alinhadores comerciais, principalmente Invisalign, porque como ela tem mais tecnologia e tem mais estudo, ela me dá resultados melhores. Né? Mas para casos muito simples, hoje eu ainda uso o meu laboratório. Eu uso bastante, inclusive, porque eu tenho recebido muito paciente para retratamento. E paciente de retratamento é um dentinho que virou, é uma coisinha só que movimentou e que deixou o paciente mais chateado. Então a gente consegue, com um alinhador que eu produzo no laboratório, resolver tranquilamente. Mas hoje eu comecei sim usando bastante alinhador que eu produzia. Isso me deu mão, isso me deu conhecimento, isso me deu uma visão do que funciona e do que não funciona. E hoje eu consigo saber indicar. E aí eu uso nesses casos mais simples e uso, às vezes, entre uma etapa e outra do Invisalign. Às vezes eu preciso de um movimentozinho um pouquinho maior em algum dente específico e aí eu não quero já pedir uma nova sequência de alinhadores porque vem a sequência inteira. Então eu consigo ali trabalhar com uma coisinha simples ou outra antes, né, no meio do tratamento. E dentro do teu laboratório, como que é a fabricação, de fato, de um alinhador? Então, hoje eu uso uma placa importada para fazer os alinhadores. É uma placa de PETG, que é um PET, né, de garrafa PET modificado. Ele tem glicol, então ele dá uma resistência legal, uma maleabilidade. Mas o processo basicamente escaneia o paciente, faz o escaneamento intraoral do paciente. Com aquele modelo, eu jogo o modelinho do paciente, né, o 3D, num software, planejo, coloco os dentes na posição que eu quero que eles fiquem, e aí o software me dá uma sequência de alinhamento. E aí aquela sequência vai gerar uma sequência de modelos do paciente. Eu vou imprimir cada um desses modelos na impressora 3D, tem que ser uma impressora bem precisa, então eu uso a de resina, não pode ser essas impressoras 3D que a gente está acostumado. Não é qualquer tipo de impressão. Não. Né? Hoje em dia você tem as impressoras aí de filamento que imprimem brinquedo, imprimem um monte de coisa, mas essa não tem uma precisão tão boa. Então precisa ser a de resina. A gente imprime a sequência de modelos do paciente. Eu vou ter uma sequenciazinha de modelinhos do paciente mesmo, como se fosse aquele modelo de gesso que a gente pedia na radiológica antigamente. E em cima de cada um desses modelos a gente produz cada alinhador. E aí é uma termoformação. A gente coloca a placa numa máquina que esquenta, aí ele derrete aquela placa, né, deixa ela bem maleável, e aí eu vou com a máquina contra o modelo do paciente, e aí tem uma sucção, e aí ela toma a forma do modelo do paciente. E aí eu faço isso para a sequência inteira programada, né? Interessante. E aí o programa te mostra quantos passos são necessários. Isso, o programa já faz todo o cálculo matemático. Para fazer esse alinhamento total, né? Isso. Cada alinhador, aí só a título de curiosidade, ele movimenta até 0,3 milímetros, que não é nada, mas para dente isso é bastante. Ou então 3 graus, depende do tipo de movimento, né, que a gente está fazendo. Mas 3 graus ou 0,3 milímetros. É bem pouquinho a cada alinhador. E que serve para praticamente todos os casos, né? A não ser coisas muito específicas. Tem algumas coisas específicas que os alinhadores não respondem tão bem, mas em geral, hoje 90% dos casos eu consigo tratar com alinhadores, talvez até mais. E quando eu não consigo, em muitos casos eu consigo usar alinhador junto com alguma técnica de ortodontia fixa, mas trazendo ali a questão dos alinhadores pelo conforto. E como que surgiu essa tua
essa tua parceria com a Invisalign? Vocês são credenciados, fazem algum tipo de curso? Como? É um curso de credenciamento, na verdade. Eu já tinha conhecimento e prática com alinhadores, então para mim foi um caminho natural e mais fácil, mas você faz um curso de credenciamento e nesse curso são 2 dias inteiros de aula para você entender como funciona a mecânica dos alinhadores e entender como mexer no sistema deles. Porque aquele planejamento que eu faço no software para produzir os meus alinhadores, ali passa a ser num sistema da própria Invisalign. Muda um pouquinho a forma de pensar, mas em geral é mais ou menos a mesma ideia, né? A mecânica é a mesma. Então foi isso, é um curso de credenciamento. Depois os representantes da Invisalign de cada ambiente, de cada cidade, enfim, ficam sempre em contato com a gente para a gente ir sempre aprimorando. A gente está sempre fazendo curso. A Invisalign oferece um monte de curso. Inclusive, esse trimestre eu estou dentro de um curso que eu fui selecionado, né, para estar dentro de um curso mais específico, que é dado para os dentistas que mais estão trabalhando com Invisalign, enfim. Aí a gente vai sempre aprimorando. Entendi. Aí, no caso, quando você está fazendo, você percebe que o caso clínico do paciente, o melhor é se utilizar o método, né, da Invisalign, você faz essa produção através do software deles e eles é quem fazem isso, a fábrica deles é no México, inclusive. Eles não têm fábrica no Brasil. Mas é isso, eu faço planejamento junto com os técnicos da Invisalign, aí é uma coisa conjunta, né? Eu mando para eles uma prescrição, eles me mandam um inicial do que eu quero, e aí eu movimento os dentes para finalizar dentro daquilo que eu pedi, e aí aprovo o caso, lá no México eles produzem e enviam para a gente aqui. Que legal, super interessante. Então, tecnologia aí internacional, né? Sim. A Invisalign é uma empresa americana, né, que foi a primeira empresa a trazer alinhadores para o mundo. Eu acho que é uma das mais conhecidas, né? O que a gente mais vê aí de comerciais na televisão, na internet. Sim. Né? É uma empresa que tem sucesso, tem bastante êxito dentro dessa área. Não, e são, acho que, sei lá, quantos milhões de casos resolvidos e tratados com Invisalign. Então, eles têm um know-how no que eles fazem e claro que depende do dentista ali saber indicar e fazer e conduzir o caso, mas do aparelho em si, realmente, para casos mais complexos, ele é a melhor opção. E você tem uma ideia de quantos casos já passaram na sua mão? Ou que você faz um acompanhamento, ou que já finalizaram? Olha, eu vou falar que com alinhador eu devo estar perto dos 100. Alinhador geral, né? Não só Invisalign. Invisalign eu comecei há não tanto tempo, então eu ainda tenho um pouco menos, mas eu devo estar próximo dos 100. Não tenho esse número agora, mas tem bastante caso. E quanto ao resultado final, o que você enxerga nos teus pacientes na visão do tratamento? Você que já trabalhou com aparelho fixo, né? E agora trabalhando com os alinhadores, o contexto geral dos teus pacientes em relação à satisfação pelo uso, pela velocidade do tratamento? Em relação à velocidade, todo mundo adora, né? Em relação ao uso, tem a questão do paciente realmente usar. Muito paciente, eu tenho que saber para quem indicar, porque se o paciente não usar, eu não vou ter um resultado e, enfim, a gente perde todo um tratamento e é um tratamento que não é barato. A indicação é de 22 horas por dia, se usar 8, usar 10, não vai funcionar. Não vai funcionar, ou às vezes não usa um dia, usa no outro, isso acontece muito, então você tem que saber bem para quem indicar. Mas a pessoa usando direitinho enfim, a gente conseguindo um tratamento e sabendo indicar, e sabendo conduzir, sabendo o que vai acontecer de movimentação, o resultado é sempre bem interessante. Pode, às vezes, não chegar naquela perfeição do Reginiano, mas a gente consegue um sorriso bem harmônico e com um trabalho muito menor, né? Um controle muito maior do paciente, um conforto muito maior para o paciente. Eu acho que talvez é bem interessante porque os aparelhos fixos têm aquela coisa do vai mexendo, e aí te ofereceram um tratamento que vai durar 3 anos
e se torna 3 anos e meio, se torna 4 anos, a resposta não está sendo exatamente aquela que se esperava, e a pessoa vai ficando chateada, né, que está com o aparelho mais tempo. Vocês têm uma previsão mais certeira, né? Sim, mas de qualquer forma a gente está falando de tecido biológico. Depende da resposta então, de cada um. Depende da resposta de cada um. Mas sim, a gente tem uma previsibilidade muito maior no tratamento. Eu posso dizer, olha, seu tratamento vai durar, sei lá, 30 semanas, 40 semanas. Pode alterar um pouco para mais, normalmente, porque a gente coloca ali uma quantidade de alinhadores que deu no software. E é por conta disso até que a gente às vezes fala que vai ter um refinamento do tratamento, porque o software está calculando matematicamente. Quando eu venho com o alinhador na boca do paciente, se aquela resposta ele não der, então a gente vai precisar de mais uma sequência ali, enfim. Isso é comum acontecer. Ficar um pouco mais de tempo com uma sessão de alinhador. Exatamente. Né? Mas uma coisa que é interessante é que mesmo dentro dessa incerteza, ela é muito mais previsível do que com um aparelho fixo. Então a gente consegue até passar um preço fixo já no início do tratamento, né? É possível. A gente consegue conduzir muito melhor. Isso também ajuda o planejamento de quem precisa pagar, né, e arcar com os custos. Com certeza, sabe exatamente quanto vai gastar. Isso é muito interessante. É. Bom, eu vou fazer um pequeno intervalinho comercial mais uma vez. Eu volto já aqui com o Gustavo para a gente continuar falando sobre ortodontia. O comércio de Petrópolis. Estamos localizados aqui na 16 de março, número 215, ao lado do Bordeaux. Venha nos prestigiar. Você merece ter um bom descanso depois de um longo dia. Conheça o HMG Suites in Hotel. Temos quartos para solteiros, casal e família, com conforto e tranquilidade. Convênio com estacionamento, além de um delicioso café da manhã. Faça já sua reserva pelo telefone 24 22 42 3500. Localização privilegiada, na Rua Doutor Porciúncula 56, em frente ao terminal do centro. HMG Suites in Hotel. A sua casa fora de casa. Estamos de volta com Como é Ser. Hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o Gustavo Holderbaum, dentista, especialista em ortodontia, mais especializado ainda agora com os alinhadores, né? A gente está no nosso último bloco, então eu quero falar um pouquinho da tua participação na ONG Turma do Bem, onde vocês fazem o projeto dos dentistas do bem. Sim, na verdade eu coordeno esse projeto em Petrópolis. E é um projeto muito legal que a gente consegue tratamentos odontológicos para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos, desde que eles estejam matriculados em colégio público, né? Enfim, tem uma série de exigências, mas nós em Petrópolis somos 20 e poucos dentistas voluntários, cada um atende nos seus próprios consultórios. E eu sou um dos coordenadores, né? A gente faz triagens dessas crianças nos colégios. A gente marca, faz uma triagem, faz uma análise clínica de cada um dos pacientes em escolas públicas. Manda para a sede da ONG lá em São Paulo, lá eles fazem uma seleção de quem mais precisa, de quem está mais próximo do primeiro emprego. Tem um rankingzinho também na hora de selecionar. E os pacientes que forem selecionados, eles são direcionados para os consultórios dos dentistas voluntários. E aí eles vêm também por proximidade de escola ou de residência, e aí vão direcionando. E aí vocês fazem um atendimento, um tratamento que tiver que se fazer... Tratamento completo até completar 18 anos. Muito bom. Terminou o tratamento ali emergencial, né, o tratamento clínico ali da hora, vai marcar limpezas
periódicas, né? A gente faz um acompanhamento daquele jovem até ele completar 18 anos. Muito bom, até porque é o que sempre falam, né? O sorriso é um dos cartões de visita do profissional. Exatamente. É por isso que uma das exigências, uma das formas de escolha é estar mais próximo do primeiro emprego. Porque o paciente que não tem dente, ele não vai conseguir um emprego com tanta facilidade. Sim. E essas seleções, elas funcionam anualmente? Como as pessoas podem procurar saber? Às vezes já sabe que o filho tem uma necessidade odontológica. Os diretores de escola podem procurar no site da ONG, né, da Turma do Bem, ou então entrar em contato direto comigo, a gente pode marcar uma triagem na escola. Elas são feitas de acordo com a demanda. Então, se tem dentista que ainda não está com a quantidade de jovens que falou que poderia assumir um tratamento, a gente abre vagas e faz as seleções. Muito legal. Então, você que é diretora de escola pública, você que tem contato, né, dentro das secretarias de escolas públicas, procurem esse projeto, a ONG Turma do Bem, os dentistas do bem. No finalzinho do programa também vou estar passando os contatos do Gustavo, porque é um modo de você não só oferecer o estudo, como a escola tem que oferecer para os alunos, mas oferecer mais um patamar dentro da sua qualidade de vida e da sua inserção no mercado de trabalho. Né? Um projeto muito bonito, que você está aí coordenando há mais de 10 anos já. Né? Tem bastante tempo. Não sei exato tempo, mas tem muito tempo que a gente faz esse trabalho na cidade. E cada dentista atua com mais ou menos quantos aí é de contemplados? De cada um. Tem dentista na rede que atende 2, tem dentista na rede que atende 10. Então, é muito de cada um, né? Quantos cada um consegue dispor do seu tempo para atender. Sim, mas ainda assim é um ótimo número, né? Se você pensar que tem 20 dentistas atendendo, é muito importante que esse projeto consiga ser sempre fomentado, que os profissionais tenham esse cuidado, né? Porque se você pode pelo menos atender você está ajudando uma pessoa. Um pouquinho que cada um faz já faz toda a diferença, né? Exato, muito legal. E espero realmente que esse projeto esteja sempre em crescimento, para que a gente consiga atender sempre quem precisa, né? Porque os tratamentos odontológicos têm uma tendência a ter um preço mais elevado, a depender do quem vai fazer, ou acabam não sendo uma prioridade, né? Porque existem outras coisas que têm que vir na frente como prioridade. Então, saber que algumas pessoas podem ter esse tipo de atendimento, isso é muito bonito. Com certeza. Isso é importante, né? Para a gente ter uma saúde bucal de qualidade. A gente não pode só pensar no particular, né? A gente tem que pensar na saúde pública, em quem não chega na saúde pública. Enfim, a gente tem que ter uma visão global das coisas. É isso. E, bom, agradeço muito a tua presença aqui no programa hoje. Eu queria que você deixasse um recadinho para quem ou ainda é estudante e está escolhendo o que quer fazer da profissão, ou que já está começando na odonto, mas que precisa ali enxergar novos patamares. Dá um pouquinho da tua experiência. Eu que agradeço o convite. É muito bom poder participar, poder falar um pouquinho de odonto, que é uma área que eu escolhi, que eu gosto tanto. E é isso, assim, eu acho que a odontologia não é uma profissão fácil. Ela tem umas questões aí de não ser tão valorizada, enfim, e é uma profissão super importante, né? As pessoas não dão o devido valor a ela. Isso já começa nos próprios dentistas. Enfim, ela não é uma profissão fácil, mas ela é muito gratificante. E você sabendo conduzir, né, toda a sua vida profissional, com certeza dá para se diferenciar, dá para fazer um trabalho legal, dá para ter um retorno interessante, dá para ter uma visão de mundo que só as áreas de saúde trazem. Então, acho que super vale a pena, mas é aquela coisa, né? Resiliência, eu acho que a palavra é essa. E a palavra é essa para todas as profissões. Com certeza. Né? Se você ama o que você faz, se você quer muito, você percebe que você deseja estar caminhando nessa área, mas encontra as dificuldades, seja resiliente. Né? A gente trabalhar com aquilo que a gente gosta
já é um grande passo. São 2, 3 degraus em cima dessa escada, é trabalhar naquilo que gosta. E você vai continuar, sim, tendo que estudar, tendo que lutar muito, tendo que se desenvolver, se atualizar. A gente vive num mundo de tecnologias onde o avanço das coisas é extremamente rápido. Então, a gente tem que estar sempre correndo atrás daquilo que deseja e se aperfeiçoar como profissional, né? Bom, a gente está chegando no nosso finzinho. Eu quero passar os contatos do Gustavo para vocês. Você que tem interesse, achou interessante essa questão dos alinhadores, está precisando de um bom dentista, de um tratamento, né? Eu gosto de trazer sempre profissionais bem qualificados aqui no programa. Vou passar para vocês as redes sociais do Gustavo, tá? Lá no Instagram, o @Gustavo Holderbaum. Gustavo Holderbaum, Holderbaum. E no telefone 24 981522660. 981522660. E se você conhece algum profissional, se você ama a sua área, e quer conversar um pouquinho com a gente, quer mostrar aquilo que você faz, esse programa está de portas abertas para receber vocês. Entre em contato com as redes sociais da TVI ou as minhas redes sociais, e a gente quer ver você aqui falando um pouquinho do teu amor pela sua profissão. Gustavo, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença. Eu que agradeço e pode contar comigo. Ótimo, excelente. E eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam a gente até aqui no Como é Ser. Semana que vem, quarta-feira, 9h, estaremos mais uma vez com um programinha para vocês. Sigam com a grade da programação da TVI e o meu beijo, um grande abraço para vocês. Até semana que vem.